Oi, tudo bem? Vamos começar mais um Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios Nádia Simbera Emétrio, bióloga, membro do Instituto de Adorim e coordenadora do Pint of Science de Dores do Indaiá. E recebo também o Fabrício Rodrigues dos Santos, professor e pesquisador de genética da UFMG, membro da Academia Brasileira de Ciências e diretor técnico do Instituto de Adorim. Esse papo seu já tá de manhã. Ei, Nádia. Oi, Oi. Fabrício. Obrigada por terem aceitado o convite e vindo conversar com a gente sobre ciência, né? Gente, a gente vai receber aqui em Dores a terceira edição do Pint of Science, né? No dia 14 de maio. E você, Nádia, coordenadora do evento. E conta pra gente o que que é esse evento, do que se trata. O Impact of Science é o maior evento de divulgação científica do mundo. Ele nasceu na Inglaterra em 2013 e nos anos seguintes foi expandindo para outros países, né? Hoje o Brasil é o maior Impact of Science do mundo. Quantas cidades São participam? 178 cidades. é, E aí, Dores do Indaiá está no mapa desse evento. Então, a ideia é aproximar o cientista, a ciência e o cidadão. Então, Uhum. mostrar que a ciência ela não é um bicho de sete cabeças. A ciência é necessária para aumentar a nossa qualidade de vida, no contexto presente e futuro. Uhum. E mostrar também que o cientista é gente como a gente. E as pessoas podem contribuir para a ciência. É muito importante que as pessoas se aproximem desse contexto e o cientista também ele tem que estar onde o povo está. Uhum. E então por isso que isso é uma conversa de bar. E a gente traz então no Part of Science a ciência para um bar para aproximar mesmo o cientista, o cidadão e a ciência. Até traduzindo, né, o pint é a tradução, é o termo em inglês para copo, né, esse copo de bar, não é isso? É uma É medida, uma medida. né, de cerveja, Uhum. mas no nosso caso é uma conversa de bar, é uma medida de ciência, né, uma Uhum. dose de ciência para as pessoas. Uhum. Fabrício, você está nessa edição novamente como palestrante, né? Vocês já organizaram três eventos. O primeiro deles foi na pandemia, né? Foi totalmente online. O segundo foi o ano passado, né? Aqui em Dores, né? Esse ano também vai ser em Dores. E esse ano a gente tem mais uma vez. Como é que é participar desse evento para você, assim, enquanto cientista? Como é que você se sente podendo falar sobre assuntos muitas vezes desconhecidos, né? Nos termos fáceis para as pessoas poderem entender. Qual que é a importância disso e como é que você se sente enquanto cientista e enquanto Dourenço também participando de um evento desse porte? Eu sou cientista e professor, né? Então, assim, a gente tem uma rotina de passar a linguagem da ciência, né? Os avanços da ciência, normalmente em congressos para outros cientistas, estudantes, na sala de aula. Então, o público normal é um público que está preparado Uhum. para escutar ciência, E que entende né? aquela linguagem, né? Exato. E quando a gente vai para esse tipo de audiência, né, na sociedade comum, sociedade leiga, né, a gente tem que, de alguma maneira, reinterpretar isso, mas também não perder o fio da meada. É, é muito comum a gente ver por aí alguns projetos que se dizem de divulgação científica que estão muito longe da realidade. Uhum. Existe muita fantasia associada ao que é ciência. Muitas vezes a ciência ela é divulgada como algo de salvação, uma panaceia, Uhum. né? Como se fosse um instrumento mágico. Uhum. E ciência não tem nada disso. A Uhum. ciência é feita por humanos, feita com um método que se chama o método científico, Uhum. né? E ele é inerente a falhas, porque a gente está em 2024, por exemplo, um aspecto da biologia, que é a minha área, que a gente tem um total desconhecimento do que é memória, o Uhum. que é raciocínio, o que é o cérebro, a gente não sabe quase nada. Uhum. O que a gente faz hoje em dia é entender algumas partes do cérebro que pensam assim, ó, passado, que tem um tipo de pensamento relacionado à fala, é o meu lado esquerdo do cérebro aqui em cima, uma área do cérebro. Então,
mas descrever mesmo o que é, a gente não sabe nada. Inclusive, nos próximos 100, 200 anos, se espera que a maior parte dos prêmios Nobel estejam nessa área mais funcional, entender como é que essas coisas funcionam biologicamente, quimicamente, né? Então, assim, a ciência é muito limitada. Nós temos 2024, a gente tem pouco mais de 170 anos da ciência da biologia. A gente tem uns 300 anos da ciência da física, que é a primeira grande ciência natural, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem processos científicos que estão em diferentes fases. Então, alguns mais avançados, outros menos avançados, alguns a gente tem um conhecimento mais detalhado. Imagina isso passar para a sociedade. A sociedade, ela normalmente ela está acostumada a encontrar respostas, sempre, né? E o cientista tem que ter essa responsabilidade de não passar fantasia, porque isso não faz parte da ciência. A ciência não trabalha com suposições fantasiosas, não trabalha com metafísica, trabalha com o mundo material e físico. A gente só pode dar respostas para aquilo que a gente consegue experimentar, trabalhar no laboratório, né, hipotetizar, né, e ir atrás com experimentos e observações para tentar trazer uma luz sobre aquele conhecimento, né? E mesmo com esse método que parece muito falho, né? Porque é feito por cientistas, que pode falhar também. Cientistas são subjetivos, na ciência não tem lugar para subjetividade, né? Então é um método que funciona, porque vejo que a gente já alcançou, né? Tudo que a gente tem aqui nessa sala, né? Começou em algum momento de uma pesquisa básica, depois foi aplicado isso da forma tecnológica, porque tecnologia não é a ciência, tecnologia é a aplicação no dia a dia do conhecimento científico, né? Para produzir instrumentos, para gerar análises genéticas, que é o que eu trabalho, por exemplo. A gente consegue fazer muitos diagnósticos baseados em genética, né? Coisa que a gente não conseguia 20 anos atrás, né? Então, a ciência é assim, ela é feita de experimentação, de busca no dia a dia, e é disso que a gente vai falar no Pint of Science para a sociedade. E acaba que esse evento, ele traz essa proximidade, né, com as pessoas e desmistifica, né, e torna aquilo mais acessível, né? Nádia, conta pra gente como é que foi o ano passado, porque teve uma adesão grande, né, teve uma participação significativa do público, as pessoas foram, participaram, o evento teve uma lotação, né, até muita gente ficou sem poder participar. Como é que vocês avaliam essa evolução do evento, né, do Paint, esse ano? Quais são as suas expectativas? Como é que você avalia o sucesso do ano passado, né? Como é que foram feitas as parcerias? O que que vocês conseguiram como adesão mesmo do público? Porque talvez essa seja mesmo a intenção, né? De trazer um maior número de pessoas para ouvir, para falar, para conversar. Então, como é que foi essa repercussão do evento o ano passado e qual que é a expectativa para o evento esse ano? Então, ano passado aconteceu o Pride of Science tanto em Dores quanto em Luz, a gente fez uma parceria. E somados, tanto aqui em Dores quanto na Cidade de Luz, foram quase 300 participantes. E aí, como você mencionou, né, a procura foi tão grande que quase que não comportou os espaços. E quem não foi, ouviu falar. Então, isso é muito importante, porque já fica de propaganda já para o próximo ano. E então, assim, eu acho que as pessoas elas querem participar dessas discussões, elas querem ter acesso ao conhecimento, e é isso que o evento oportuniza, principalmente se a gente traz uma linguagem mais palatável para as pessoas, né? E aí, até pegando um gancho na fala do Fabrício, a gente quer trazer assim, para as pessoas como que se dá a ciência, apresentar esse método científico, porque as pessoas aprendem ciência em sala de aula, mas às vezes ao longo da formação delas, elas não tiveram mais contato com esses métodos, mas elas continuam tendo contato, por exemplo, com a ficção científica de Hollywood. E nos filmes é tudo muito rápido, as pessoas conseguem as respostas de forma muito rápida, mas na vida real não é assim. É um método, às vezes Falha, você falha, você se frustra em conseguir o resultado, você tem que tentar outros métodos para você conseguir o resultado.
Então, assim, a ciência é feita muitas vezes de tentativa e erro. Uhum. E então essa oportunidade de aproximar o cidadão, né, do cientista, é, é para ele ter conhecimento sobre esses processos também, como que o cientista chegou naquele resultado, não é só o resultado em si. E porque hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas, né, que os nossos pais, os nossos avós não tiveram, tudo fruto de avanço da ciência. Mas as pessoas não sabem do processo que levou para chegar até ali. Então, às vezes a gente tem uma falsa impressão que é muito fácil, muito rápido conseguir resultados. E aí, então, sim, essa é uma das oportunidades que o evento traz para as pessoas, entender como que é o método científico, o processo para conseguir aqueles resultados. E uma coisa muito importante aqui em Dores, né, para a gente não ter uma grande instituição de ensino na cidade, que isso é um dificultador, porque para outras cidades que têm grandes universidades, é um facilitador, porque o próprio público universitário é um público do Python Science. Mas esse não é o maior objetivo, porque o objetivo é popularizar a ciência. Quem já tem ciência em sala de aula, ela já está tendo acesso. A gente quer oportunizar para quem não tem acesso no seu dia a dia. Então, Dores, mesmo não tendo uma grande instituição, né, de ensino, é uma grande universidade, não sendo uma cidade universitária, ela abraça. Então, e principalmente as pessoas que estão interessadas, por exemplo, em investir na ideia, né? Então, muitas pessoas estão abraçando a ideia junto com a gente e tornando o Python of Science possível. Até, o evento até desmistifica a figura do cientista, né? Que é estereotipada ainda, né, Fabrício? A gente acha que o cientista é aquele de jaleco, né? Que está ali no laboratório, às vezes até mais velho, né? E que de repente faz eureka, nossa, descobri e tal. E é um processo, né? Pelo que a Nádia, né, falou, vocês dois passam por essa vivência, né? É um processo muitas vezes demorado. E aí, Fabrício, eu queria aproveitar para te perguntar como é que é o seu trabalho, né? Porque você é geneticista, não é isso? E como é que o seu trabalho encontra com o tema da sua palestra, né? Porque não sei se as pessoas sabem, mas é história indígena, é, tendo os vestígios históricos, né, objetos como pistas, né? Então a gente escuta muito falar esses termos, né? Inclusive eu até falo muito aqui das minhas experiências pessoais, porque eu tenho um filho pequeno, e aí ele estuda sobre esses termos, né? Vestígios, fontes históricas, documentos são fontes históricas, a oralidade, né? Um documento histórico. Então, esses termos, eles realmente têm que vir mais à tona, né? E você, como pesquisador dessa área, eu quero que você fale sobre como o seu processo, né, de pesquisa, de observação, nessa questão da história indígena, como é que surgiu esse assunto para ser falado aqui, como que o seu trabalho está envolvido diretamente com esse tema que você vai falar aqui, que é tão importante. Como que é o seu trabalho, né? É, Essa é a pergunta. eu sou pesquisador e professor, né? Então, como professor, eu dou aula tanto na graduação e pós-graduação e falo desse assunto, né? Mas no laboratório é o que nós pesquisamos, é a linha de pesquisa mais antiga do nosso laboratório, que é o Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular, lá na UFMG, no Instituto de Ciências Biológicas. E ele é o mais antigo porque que foi iniciado durante o meu doutorado em 1991. Mais de 30 anos trabalhando com a parte de história indígena, mas assim, como história, né? Uhum, A gente ouviu falar, não, olha, ciência histórica típica é arqueologia, porque arqueologia vai atrás, a gente vai ter uhum, a Lilian falando de restos arqueológicos para tentar contar parte da história, mas eu trabalho com DNA, que é uma disciplina bem mais recente na pesquisa histórica. uhum. É, se você pensar num teste de DNA, todo mundo já ouviu falar, né? Você faz o DNA do filho, da mãe, para saber qual que é o pai verdadeiro. Então você compara o padrão de diferenças no DNA Uhum. do filho com a mãe, porque metade do DNA do filho tem que ter vindo da mãe, então você tira aquela parte que vem da mãe e aquela outra parte tem que ter vindo do pai. Aí você consegue atribuir a paternidade a esse pai. A gente faz a mesma coisa para contar a história. Só que nesse caso da paternidade é uma história de uma geração, de pai para filho. Uhum.
A gente pode pesquisar a história de 10 gerações atrás, 100, 1000 gerações atrás. 1000 gerações, né? A gente está falando de 25 mil anos, né? O povoamento da América deu ao redor de 20 mil anos atrás. Então, Nossa, a gente está falando de uma pesquisa histórica muito com vasta. DNA de mais ou menos umas 1000 gerações, Uhum. né? A gente vai comparando alguns que a gente chama marcadores de DNA, que são diferenças nesse DNA, do mesmo tipo que se faz as análises de paternidade, só que o nosso interesse não é saber o último pai ou a última mãe. A gente quer entender os pais, tataravôs ancestrais e conectar isso que a gente chama de linhagens. E quando a gente conecta, a gente consegue traçar como eles migraram ao longo do tempo, eles passaram de ambientes para outros, de continente para continente. A gente consegue datar, ter umas datas genéticas desses processos, a gente consegue entender se esses povos do passado eles aumentaram ou diminuíram de população. Então, tem várias metodologias científicas que são aplicadas nesse método de reconstrução histórica, que são específicos da genética, Uhum. né? E isso você tem como base de trabalho um objeto arqueológico. É isso que eu quero entender. E a partir dele você percorre todo o passado. A gente pode trabalhar também com arqueogenética, que eu Uhum, vou falar um pouquinho também, que é quando você trabalha com os esqueletos antigos. uhum, Mas o que a gente fazia até 2017 era comparando o DNA, por exemplo, dos indígenas modernos, que existem, que estão por aí, e a gente, a partir da análise do DNA deles e comparando indígenas de toda a América do Sul, a gente consegue chegar aos avós ancestrais de cada um deles, uns mais próximos, os outros mais distantes, e comparando com outros povos indígenas, né, de todo o mundo, que são os nativos, aqueles que estavam lá antes daquelas viagens de Colombo, Cabral, uhum, né? E a gente tenta fazer essas comparações e chegar a um cenário histórico. uhum, Então, a arqueologia entrou mais recente, cedendo material de esqueletos e uhum, tal, porque aí a gente, além de trabalhar com DNA moderno, a gente consegue comparar agora DNA de antigos também. E uhum. aí a gente consegue resolver alguns enigmas que antes a gente não conseguia. Muito interessante, né, Nádia? E aí eu pulo para você de novo, para te perguntar o seguinte: como que o tema é definido, né? Esse tema, por exemplo, que o Fabrício está trazendo, né? Eu imagino que seja bem desafiador, inclusive, ele considerar uma fala curta, né? Para envolver tantos aspectos de um assunto. Como que o tema é escolhido pro Paint e por que que vocês escolheram esse tema para essa edição? Antes de responder plenamente sua pergunta, primeiro assim, ah, eu sou coordenadora do Part of Science do Indaiá, então assim, a gente fez uma inscrição, eu como coordenadora, mas é via Instituto de Adorim. Então nós somos um grupo de pessoas com interesses em comum. O Instituto de Adorim, ele tem o objetivo de atuar em projetos socioambientais, estimular a conservação, o conhecimento histórico da região. Isso é um interesse comum do grupo. Então, a gente tem uma comissão, então, por trás do Part of Science não é só a análise, são muitas pessoas trabalhando. E no ano passado, a gente trouxe o tema mudanças climáticas, que a gente está vendo cada vez mais o tanto que o debate sobre o tema é importante. E esse ano a gente está trazendo a história indígena contada através dos objetos e do DNA como tema, porque a gente observa na região, né, interesse do nosso grupo e de pessoas no tema. São encontradas peças na região, peças indígenas, estão mostrando, né, tendo evidências, né, da ocupação indígena no passado. Então, vem o Fabrício contando essa história indígena através do DNA e a Lília Panachuk também, através dos objetos, né? Então, uma reconstrução histórica, às vezes, pode ser feita, então, através dessas duas ferramentas, né, desses dois componentes. Então, resumindo, uh, foi uma vontade do grupo, né? Um interesse do grupo, do Instituto de Adorim e da comissão por trás da organização desse evento,
que a gente conhecesse mais profundamente sobre o tema, que a gente trouxesse esse debate, que a gente oportunizasse também esse contato com pessoas que trabalham e esse espaço de perguntas também, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Se eu acho uma peça, o que que eu devo fazer, né? O que que já existiu na região, já ouvi falar disso, aquilo outro. Então, juntar as peças mesmo dessa história para a gente conhecer um pouco mais e valorizar a história da região, que ela tem mais componentes do que a gente imagina. Você é dorense, Nádia? Não, eu sou belo-horizontina, mas apaixonada pela região. E por um dorense, né? E por um dorense, né? No passado também eu dei aula na faculdade lá em Luz, então tinha muito contato com pessoas da região. Então acho que eu fui contaminada pelo marido, pelos alunos, né? E a gente mesmo tem uma casa, né, no quartel de São João, e a gente trabalha bem nessa perspectiva de conservação, de reconstrução histórica. O Fabrício pode falar mais de coisas de história da região também. Ótimo. E então, fui cada vez sendo envolvida, assim, me apaixonando, mas também vendo algumas carências, né, da região e sempre pensando, matutando, como que eu posso contribuir? Então, o Python Science foi uma das formas. Eu espero contribuir mais. Ai, que ótimo. E contribui sim, porque eu acho que o que move a gente também são desejos pessoais, né? É, que são muito fortes também, né? É a nossa natureza que está se manifestando e te dizendo, vai que é isso que você, né, precisa fazer. Fabrício, voltando lá, né, no tema da história indígena, muito desconhecimento ainda, muita informação a ser divulgada, compartilhada para as pessoas, né, para quem mora aqui, para os habitantes, para os moradores. Eu imagino que tenha muita informação, né, muita coisa desconhecida ainda. E eu quero saber, assim, essas informações científicas, elas chegam no público como? Fora um evento como esse, a gente que mora aqui em Dores, né? Como é que a gente tem acesso a essa informação? Né? Vamos falar sobre a história indígena, né? Que é o tema da sua palestra e tal, é sobre o que a gente está falando aqui. O que que a gente não sabe ainda, que eu imagino que seja bastante coisa, que os cientistas detêm, vamos colocar entre aspas, né? Que os cientistas de repente sabem, é, não sei qual é a forma de compartilhar esse conhecimento, né? Se é através de documentos, de pesquisas. Como é que a gente, né, morador, habitante, teria acesso a informações relevantes para a gente entender a nossa história? Porque a gente mora aqui e a gente não sabe falar sobre essa história, porque não está no livro, não está na escola, não tem ninguém ensinando sobre isso, né? E o cientista tem esse conhecimento. Como é que a gente acessa esse conhecimento? E o que que a gente precisaria saber como moradores, como habitantes? Falar, nossa, eu sei a história, né, dos habitantes indígenas, dos povos originários, tal, que habitaram aqui. A pergunta é, os conhecimentos que vocês têm, enquanto cientistas, sobre a história indígena de Dores, eles podem ser acessados de que forma? Ou se isso ainda está em processo, e ainda haverá a hora certa desse conhecimento ser disseminado para esse grande público. Bem, a ciência tem essas limitações, né? A gente, enquanto pesquisador, cientista, a gente tem que publicar artigos científicos. Os artigos científicos são um pouco herméticos, né? Fechados aí, porque geralmente são escritos em inglês, porque é a linguagem universal da ciência, né? Não dá para ser em português, não dá para ser em russo, não dá para, né? A gente tem uma linguagem universal em inglês. E assim todos se compreendem, inclusive todos os congressos internacionais são em inglês, né? Então é a linguagem da ciência. Mas essa linguagem é médica, porque além da questão técnica, né, ela não é uma linguagem compreendida por muita gente. Então, a ideia do PIT vem nesse sentido, de transformar esse tipo de informação científica numa linguagem mais apropriada ao público. Tem vários canais que tentam fazer isso, né? Tem blogs, tem um punhado de coisa. A imensa maioria deles são muito pouco, vamos dizer, científicos, diria assim, né? Existem alguns com um pouco mais de trabalho
por trás, né? A gente tem aí o Bloco do Pirula, a gente tem O Átila, algumas... Oi? do Átila e a Marina. O Átila Marino, né? Alguns que foram expoentes durante a pandemia, que foram muito importantes, porque eles são feitos, inclusive, por cientistas. E ainda estão acontecendo esses Sim, canais? ainda estão acontecendo, mas tem muita coisa totalmente equivocada por aí, porque alguns blogs são movidos por crenças, são movidos por ideologia, e isso não é parte da ciência. A ciência não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com ideologia. Aliás, a pior coisa que pode ter é qualquer tipo de crença ou ideologia entrando na ciência, porque aí você simplesmente anula o método científico, porque o método científico é ter o máximo de objetividade possível para não ter nenhum viés. Sim, imparcial, É né? imparcial. Né? Então, que é mais ou menos o que a gente imaginaria que a justiça fosse também, né? Então, e a gente, a ciência não é o cientista, primeira coisa. O cientista é um instrumento, né? É um instrumento. Cada cientista tem a sua própria subjetividade, a sua própria forma de pensar, sua formação, sua criação, a sua, né, cultura limitada. Então, a gente tem que levar isso em conta. A ciência mesmo é, na verdade, as várias gerações de cientistas publicando e um corroborando os resultados do outro, refinando. Ou não. É isso que é, ou não. Então, uma vez chega meu irmão, olha, eu vi esse artigo científico lá da Covid, que a vacina matou. Mentira, né? Porque isso foi um dado que, por exemplo, foi equivocada a análise que fizeram. E foi baseado em viés. E era um grupo extremista, de cientistas extremistas. Então, tem tudo isso acontecendo por aí. E tem público para isso também, E tem infelizmente. público para isso, porque as pessoas querem acreditar nessas grandes conspirações, esse tipo de coisa. Né? Então, esse é um tema que nós tocamos lá no primeiro Bite of Science, né? Vacina. Tentamos dirimir um pouco das dúvidas ali. Tinha o professor Ricardo Gazinelli, que ele é o diretor do INCT Vacinas, que é o Instituto de Vacinas do Brasil, que tem um prédio de construção lá na UFMG. Eles vão lançar em breve uma vacina que é tanto para Covid quanto para gripe, funciona para as duas coisas. Né? Então, tem todo um estudo por trás disso. Infelizmente, tem um movimento muito grande de vários tipos de ideologia contra a vacina, né? Desde movimentos de direito animal, contra outros movimentos que simplesmente são contra a vacina, que eu não sei por quê, porque tem um punhado de informação, né, nos grupos de WhatsApp por aí, né, informações equivocadas. Então, isso a gente vai ter sempre que conviver. E eu sei que é muito difícil de saber exatamente qual a informação correta, né? Mas a gente conhece muito bem. A gente sabe, por exemplo, revistas igual Ciência Hoje, revista FAPESP, são revistas feitas por jornalistas, mas esses jornalistas são jornalistas com formação científica. Ele tem mestrado, doutorado na área de jornalismo científico. Né? E os textos deles, não só deles, eles sempre passam para o cientista a versão final, que é diferente da maior parte do jornalismo que a gente vê por aí. A maior parte do jornalismo tem o tal da marca do jornalista. Nessas revistas não é possível fazer isso, porque eles sabem que, por mais que eles trabalham, eles têm que ter uma visão do cientista sobre o texto, porque eles compreendem uma coisa que não é realidade. Mas você falou isso. Não, eu falei isso naquele contexto, você não considerou o contexto. Porque tem tudo isso, é muito difícil a linguagem nossa, né? Como é que a gente se apodera dessa informação que é tão relevante para a gente? Porque, assim, eu acredito que quando a gente compreende a própria história, e quando a gente conhece essa história e compreende, né, de onde que a gente veio e tal, eu até lembro de novo, né, trazendo a maternidade, por que que é importante a fotografia de quando você era um bebê, ou um documento, ou uma fala da sua avó, para você entender, né, de onde que você veio, construir a sua história, né? Então, trazendo essa percepção aqui para a história indígena, o que que a gente precisaria saber, assim, basicamente, você teria como falar isso para gente, como dorenses, assim? Aqui em Dores mesmo, né, a gente teve, na região de maneira geral, né, uma total dizimação das sociedades indígenas locais. Então, a gente não tem
a história local nesse mapa da história indígena. Só fazer um parêntese, e é uma cidade que tem um nome indígena, né? Dores do Indaiá. Indaiá é um nome indígena, mas no passado tem esse histórico, né, de Nossa, dizimação. a gente tem aqui uma história de extermínio muito clara, né, que tem relatada aí por vários cronistas, o Valdemar de Almeida Barbosa, Rubens Fiuza, por exemplo, né, e que falam que justamente houve um atraso na colonização do oeste do São Francisco por causa dos indígenas, Olha só. né, que era como se eles estivessem aqui, eles não mereciam estar aqui. E a gente sabe que foi uma total invasão, né? Então, a única maneira da gente colocar essa história local aqui, nessa história mais geral que a gente tem de vários lugares, porque na Amazônia, por exemplo, tem inúmeras comunidades indígenas, né? Hoje a gente tem ao redor de 180 línguas indígenas, estou falando do ponto de vista cultural, né? Comunidades que preservaram também culturalmente esse legado cultural. Ao redor de 180, algumas já moribundas, tem menos de 10 pessoas falando, uma, duas pessoas falando, né? Agora aqui tudo se foi. A comunidade indígena mais próxima é dos Cachixó. É uma comunidade indígena ressurgida, quer dizer, ela ficou desaparecida por 200 anos, de repente apareceu porque fizeram uma conexão cultural, Então, né? a gente tem poucas pistas A gente tem históricas, pouquíssimas pistas. mas com essas poucas ainda é possível reconstruir alguma Sim, coisa. porque na verdade Dores está numa região que se encaixa de algumas que tem algumas análises aqui próximas, né? Então, a gente não consegue entrar em detalhe tão grande. Quem sabe um dia a gente consegue colocar no mapa se a gente tiver acesso a material esquelético e trabalhar com DNA, ou trabalhar com cerâmica, fazer conexões da cerâmica que fazia aqui com outras e tentar entender qual a relação dos povos que estavam aqui de diferentes momentos, né? Porque a gente está falando de momentos históricos. A gente tem 12 mil anos de história indígena só aqui nessa região. As pessoas acham que os tapuias habitaram aqui, né? Isso é verdade? Tapuias, na verdade, não é o nome de uma comunidade indígena. Tapuia era o nome que os tupis, os que falavam as línguas do tronco tupi, eles usavam para dar nome para pessoas que não são nós. Geralmente eles davam para selvagens. Então, Tá? tapuia é o apelido de selvagem. Porque Tapuia era o nome dado pelos tupis aos demais, que eram Os que inimigos não eram deles, deles. né? Que não eram eles, porque os tupis é que fizeram as primeiras conexões com os portugueses, né? Fizeram algumas expedições conjuntas e começaram. O tupi era a língua de evangelização e, e de ocupação do território brasileiro. Era como se fosse a língua indígena que alguns compreendiam, e aí eles usavam, os bandeirantes falavam tupi, né? O tupi ele era a língua majoritária do Brasil até 1758, quando o Marquês de Pombal proibiu tupi com pena de morte. E aí todo mundo começou a falar português. O Brasil era muito parecido com o que é Paraguai. Paraguai fala Guarani. Guarani é um tupi, é uma variante de tupi lá do Paraguai, né? Que é uma língua oficial. Paraguai, Bolívia, Peru e Equador têm línguas oficiais indígenas. O Brasil não tem. Tá? Então, você falou dos cachixó, Sim. foi isso. Então, o que não era cachixó era tapuia? Não, Ou os não? cachixós a gente não consegue fazer nenhuma conexão, porque eles não têm língua, não têm essa conexão ininterrupta com o passado. Os cachixós é um grupo que foi reconhecido há pouco mais de 20 anos como comunidade indígena por várias questões culturais que eles mantinham, mas ele é muito pouco do que realmente eles herdaram dos seus ancestrais, tá? A gente tem os cachixós, a gente tem Krenak em Minas Gerais, que os Krenak falam a língua Krenak, por exemplo. A gente tem os Machacali também. Eu visitei todos esses povos que a gente teve um projeto de 10 anos com comunidades indígenas, né? Mas a gente poderia dizer que os habitantes indígenas de Dores eram cachixós? Não, não, não. Não. Não, aqui eram inúmeros povos. Tem mapas falando de 3, 4, 5 etnias, mas a maioria desses povos seriam chamados de tapuia. Tapuia, a maior parte dos tapuias
né? Eles falavam geralmente idiomas do grupo Macro-G, que é um outro tronco de línguas. Uhum. Esses troncos são equivalentes a indo-europeu, Uhum. para ter uma ideia. Então, os indo-europeus é o grupo de línguas que vai desde a Índia até a Europa. Uhum. Então, português, alemão e hindu Uhum. são todas línguas indo-europeias. Esse é um grupo de língua. Sim. Macro-G é um grupo de língua. Imagina a diversidade que tinha de índios. E Macro-G não tem nada a ver com Tupi. Tupi era outro grupo de línguas. Então, era como se os tupis falando com Macro-G era um português com um chinês. Uhum. Entendi. De tão diferente que são Uhum. as línguas. E a gente não tem a mínima ideia, isso não é ensinado na escola, Uhum. dessa tremenda diversidade cultural e biológica também Uhum. desses povos indígenas antigos. Sim. O que a gente tem são relatos de cronistas que falavam que tinha tapuias, mas tapuias não era nome de etnia nenhuma. Era como os tupis, na língua tupi, chamava esses outros povos que não falavam tupi. Esse conhecimento fica vagando por aí, né? Fica nas mãos só de algumas pessoas, né? Você perguntou sobre como ter acesso a essa informação. Uhum. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender melhor, é, aprofundar mais esse conhecimento e realmente arrumar ferramentas para divulgar, que é o que vocês estão fazendo aqui. Eu dou os parabéns, Uhum. que é uma forma da população local ter acesso ao que acontece aqui, Uhum. né? E que isso a gente sabe que tem outras iniciativas e que isso se replique, né? Mas as pessoas, elas, quando vão buscar as informações, elas têm que buscar mesmo de fontes confiáveis. As pessoas realmente têm que ter uma formação científica, ser autoridade no assunto, porque ciência não tem essa coisa de eu acho que né? É até uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois, assim, a gente tem uma enxurrada, uma enxurrada de informações, né? Principalmente na internet, e a gente tem um público muito inocente, talvez, né? Eu posso dizer assim, principalmente os mais jovens, né? Que hoje consomem uma informação tão rápida e às vezes eles nem assimilam, né? O que eles estão consumindo de informação. Então, assim, como é que a gente pode se precaver para consumir uma informação de qualidade, principalmente na internet, e não sermos vítimas de falácias, de fake news, de informações inverdadeiras sobre assuntos importantes? Porque, assim, a gente, de repente, coloca a ciência num lugar, mas ela, não, ela faz parte de tudo, né? Tudo é ciência, né? A ciência não tá lá e a gente está aqui. É, então, como é que a gente poderia se precaver, né? Existe alguma forma, não sei, da gente buscar só informações científicas de fontes confiáveis, porque a gente tem uma tendência de esparramar informação sem checar, né? Sem apurar, sem verificar se é uma informação realmente verdadeira. O que que vocês diriam, vocês dois, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente? Quais os cuidados que a gente tem que ter ao ter contato com uma informação e divulgar essa informação, né? A gente faz isso muito sem pensar. Como é que a gente pode mudar a nossa forma de produzir conhecimento e de entender o mundo de um jeito mais cuidadoso? Eu acho que hoje a gente não tem só que consumir as notícias, a gente tem que processar as notícias. Então, você recebeu uma notícia, eu acho que você tem que, nesse processo, se debruçar também em pesquisar a fonte daquela notícia. É, e nesse processo você vai aprendendo quais são as fontes confiáveis, porque aí, você confronta aquela notícia com outras fontes. Então, acho que é importante fazer esse confronto de fontes, né, sobre aquela notícia. Então, não é só consumir, tem que ter esse debruçar sobre a notícia. Então, é muito fácil falar bem, fazer um vídeo de WhatsApp e disseminar. Mas quem é aquela pessoa? Uhum. Que autoridade ela é naquele assunto? Qual que é o histórico dessa pessoa? Uhum. Então, pesquisar também sobre isso. E aí, no processo, você vai aprendendo mesmo de onde você está recebendo as fake news, onde você está recebendo inverdades, e você vai aprendendo onde que acontece um jornalismo sério, onde você recebe notícias sérias.
porque algumas pessoas elas não são profissionais da notícia, não são jornalistas sérios, são só incitadores. E isso vende, né? Isso mobiliza. Uhum. Mas que as pessoas, eu acho que consumir notícia tem uma responsabilidade, um trabalho por trás. A gente não pode ficar só no receber. A gente tem que trabalhar aquela notícia. E desconfiar sempre, E né? desconfiar sempre. E, assim, de antemão, sobre notícias científicas, as próprias universidades estão com esse trabalho de popularização da ciência. Então, por exemplo, a UFMG tem o Ciência para Você, né? Então, é tudo baseado em artigo científico. Os estudantes trazem de uma forma muito palatável. Tem um professor ali por trás daqueles estudantes. Uhum. A USP também tem canais muito sérios e várias outras universidades. Então, ir atrás de notícias científicas, eu recomendo muito os canais da universidade no Instagram, por exemplo. Eles têm podcast também. E se for fora aí das portas da universidade, é ter essa checagem, mas se essa checagem for difícil para a pessoa no início, tem agências de checagem de notícia também, que ela pode averiguar. Se ela tiver dúvida, ela mesma pode mandar essa notícia que ela está com dúvida para essas agências de checagem. Então, tem um pessoal ali que trabalha para checar a notícia, então elas vão nas fontes, averiguam se as fontes são confiáveis ou não. Da mesma forma, quando a gente vai comprar um produto pela internet, né, a gente não sabe se o site é seguro, tem uns sites, né, que avaliam, que podem trazer esse tipo de resposta para a gente, né? Pessoal, mais alguma informação relevante sobre o tema, Fabrício, para a gente poder falar sobre o evento em si? Bem, a gente vai tocar num assunto que é extremamente complexo, né? Porque se você pensar que reconstruir só a história recente de formação do Brasil moderno, desde a chegada dos portugueses, é extremamente complicado. Tem vários detalhes que a gente não conhece. Tem várias queimas de arquivo, né? Por exemplo, durante a abolição da escravidão, né? Queimaram-se a imensa maioria dos registros. Era extremamente bem cuidado o registro de quais vieram de qual local da África. Isso era tudo super registrado, foi tudo queimado. As pessoas acharam que isso era uma libertação, mas isso foi apagar a história mais uma vez, que foi o que aconteceu também quando chegaram os portugueses aqui e apagaram toda a cultura indígena, né? Eliminaram inúmeros povos, as suas inúmeras religiões, rituais, né? Deturparam muita coisa, a questão de canibalismo era um absurdo o que fizeram, né? Não existia canibalismo por gosto, era um canibalismo ritual que as pessoas, que algumas tribos indígenas do litoral tinha algumas, né? E era inclusive uma homenagem ao, ao inimigo deles. Então eles tratavam com respeito e era uma coisa que existia na verdade em muitas sociedades sul e centro-americanas, né? E as pessoas não entendem isso por muita deturpação que teve, porque naquela época, né, a forma de justificar a matança, a forma de justificar a carnificina, era justamente pintar o inimigo do jeito que eles querem, que é coisa que existe até hoje, né? Toda essa dualidade, né? Então a gente pode fazer isso porque esse outro grupo de pessoas faz um punhado de coisa absurda, não é? Infelizmente, essas informações deturpadas são as que ganham mais força com o passar do tempo. Então, infelizmente, isso sempre existiu, sempre vai existir, a gente tem que conter isso. E a ciência trabalha com isso, justamente trabalhar de forma objetiva. Existe um grupo da UFMG que trabalha só com fake news, por exemplo, ele trabalha com a divulgação em WhatsApp, em Facebook, ele distribui uns plugins, que são os programinhas que permitem você participar da pesquisa, mas você tem que dar autorização e tudo, e você pode acompanhar isso. E aí, até um xará mesmo, Fabrício Benevenuto, que é um professor da computação lá da UFMG. Então, a principal linha dele é trabalhar como é que as fake news elas atrapalham a dinâmica da sociedade, da relação interindividual, né? Esse tipo de comportamento que a gente tem visto aí, principalmente durante a pandemia, né? Então, assim, isso é ciência também, Uhum. né? Então,
É uma tarefa difícil, reconhecer o que é fake, o que não é fake, mas tem vários canais, né? E, obviamente, a academia é um canal geralmente confiável, né? Agora, não é o acadêmico, existem acadêmicos também, inclusive, estão sofrendo processos, né, por causa da divulgação de fake news. Eu conheço vários, tá? É uma porcentagem menor da academia, menos de lá de 5% da academia, acadêmicos que falam contra a mudança climática sem nunca ter trabalhado no assunto, como se tivesse alguma autoridade porque é professor lá na universidade não sei aonde, né? Então, tem isso, Então, o trabalho de vocês é uma luta mesmo, né? é uma luta constante, né? Acaba que também, Nádia, o Pint of Science, ele tem a chance de se expandir, né? Porque é um evento que não tem uma duração muito longa, né? As palestras, elas são mais curtas, né? Na verdade, eu prefiro não usar o termo palestra. É Uhum. a fala do cientista, porque a Ok. gente quer que o cientista converse com o cidadão. O Uhum. diálogo. Então, não é um Uhum. formato de Sim. palestra, é uma conversa, uma linguagem mais simples, não é a linguagem que é usada dentro da academia, dentro da universidade, é a linguagem da popularização da ciência. E aí, então, a gente vai ter duas falas, a do Fabrício e da Aline Panachuk no dia. São falas curtas, suficientes, né? Objetivas e muito agradáveis. Então, vai ser no dia 14 de maio, né? A terceira edição do Pint of Science aqui em Dores, no Bistrô Soleil, né? Que Isso. já vai ter sido inaugurado, né? Aqui na Sapolândia, né? Anexo aqui à ONG Sol Crescente. E o formato, então, é esse. A pessoa precisa fazer alguma inscrição, basta chegar e elas podem fazer perguntas durante, né, as falas. Como que acontece a dinâmica assim, do evento? Vamos só voltar um pouquinho para esclarecer por que é dia 14. É porque o evento é internacional, ele acontece simultaneamente em todos os países, né? Então, a gente está fazendo no dia 14, que é um dia de semana, num bar, é, no Pisto Soleil. As pessoas elas podem fazer perguntas, mas para não atrapalhar a dinâmica ali da fala do cientista, né, para não quebrar o raciocínio, principalmente porque é uma fala curta, a gente deixa as perguntas para o final, então todo mundo que participe, está todo mundo convidado. Guardem as perguntas que serão feitas ao final da fala dos cientistas. Qualquer um pode fazer pergunta, não existe dúvida boba, existe dúvida e ela tem que ser sanada e é uma oportunidade para sanar. É um evento gratuito, né? Não precisa se inscrever. Mas, para garantir um bom lugar no bistrô, a gente sugere que as pessoas façam reserva, né? Porque o ano passado, como nós mencionamos, foi muito procurado. A gente teve que, inclusive, fechar a rua para garantir que a gente conseguisse colocar mesas na rua, para aumentar o público, que a gente queria que todo mundo que quisesse participar, participasse. Então, como está sendo um sucesso, que bom, Ótimo. é bom que as pessoas estão buscando a ciência. Então, a gente sugere que as pessoas façam a reserva, né, antecipadamente com o Bistro Soleil, garantam seu lugar e estejam conosco. O evento ele começa a partir das 19 horas. Ok, e tem um Instagram onde a gente pode acessar mais informações. As pessoas podem ter mais informações no @Instituto de Adorim. E tem o Instagram do Paint também. Tem o Tem Instagram do geral. Paint, que é @PintOfScienceBR. Ok, queria agradecer a vocês, Fabrício, Nádia, por essa conversa. Espero que a gente tenha falado, né, de assuntos relevantes. As portas estão abertas para uma próxima conversa, né? Inclusive, a gente pode falar sobre o trabalho do Instituto de Adorim, né? Para trazer esses assuntos que realmente são interessantes, relevantes, importantes para todo mundo, né? Obrigado por vocês terem vindo. Sucesso no evento, né? Parabéns mais uma vez para vocês. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro.